Felicidade, meus amigos, felicidade, minhas amigas. É com muito prazer, é com muita satisfação que mais uma vez estou aqui para estudar a Palavra de Deus juntamente com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, compartilhe e você vai estar cooperando com a pregação do Evangelho. Deixe o seu like, ative o sininho e se você quer fazer esse estudo, está aqui, ouvindo a voz de Deus. Se você tem desejo de fazer esse estudo e não tem esse guia ainda, liga para mim, 61 985 65 61 93 e eu vou enviar para você, aonde quer que você esteja. E se você tem algum pedido de oração, fique à vontade, tá? Pode fazer. Eu também peço oração pela minha vida e quero agradecer a cada um de vocês que tem cooperado com esse trabalho. Vamos orar nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, nesse momento, ó Pai querido, peço a Tua bênção sobre mim e sobre os meus irmãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E o tema de hoje, nós iremos falar sobre os sinais da volta de Cristo. E a primeira pergunta do nosso estudo de hoje diz assim: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, segundo escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. E diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que realmente nós estamos vivendo tempos difíceis? E no verso 2 a seguir, vai falar, Paulo vai descrever como seriam os homens dos últimos dias. Vamos ler a palavra de Deus. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O verso 4, ele termina aqui de uma forma muito triste. Eu vou ler novamente, tá? Diz assim, verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então a palavra aqui, a palavra de Deus diz que os homens dos últimos dias seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigo do Criador. Será que eu e você estamos mais amando os prazeres, amando as coisas do mundo, do que amando o nosso Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas? Que eu e você venha refletir, venhamos pensar sobre isso. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, e vamos ler o verso 6, verso 7 e também o 10. E eu leio assim, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Agora o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu quero deixar alguns dados aqui sobre fome, tá? Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. 1 bilhão, tá?
a cada 3 minutos e 5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortos por ano. 10 milhões de mortos por ano. É uma quantidade muito grande. Agora eu quero ler o verso 10, tá? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E o que dizer das pestes e epidemias, como AIDS, vaca louca, vírus ebola e quantas pessoas cancerosas no mundo? E o que dizer também do coronavírus, dessa doença, dessa enfermidade que se alarmou no mundo inteiro? Quantas pessoas já foram infectadas? Quantas pessoas já foram mortas pelo coronavírus? O que dizer? Será que realmente a vinda de Cristo está próxima? O que você acha? Será que Jesus Cristo está voltando? Eu só não posso dizer que Jesus Cristo volta hoje, porque há profecias ainda a se cumprir. Mas o que eu te digo, meu amado, hoje, esteja preparado hoje para a volta de Cristo. Eu e você devemos estar preparados hoje. Mesmo que Jesus Cristo não volte hoje nas nuvens do céu, dos céus, mas Ele pode voltar para mim e para você. E que eu e você venhamos estar preparados hoje para a volta de Cristo. Não deixe para se preparar amanhã ou a depois. Esteja preparado hoje, porque os sinais estão todos se cumprindo e Jesus Cristo irá voltar. Vamos para a resposta do nosso guia. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Vamos lá. Você preenche os espaços vazios. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. A segunda pergunta do nosso estudo diz assim: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Agora, com muita alegria, eu quero convidar a minha amiga Rafaela, que vai abrir a Bíblia Sagrada e irá trazer as respostas para a pergunta 2 do nosso guia, do nosso estudo. Rafaela, que Deus possa te abençoar e te usar de uma maneira muito especial. É com você, minha querida. Que bom, irmão, poder participar do estudo, viu? Estou muito contente. Então, Mateus 24, no verso 7, diz assim, ó: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O verso 29 diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Não é de hoje que nós ouvimos falar de terremotos, de fome, de guerras, de catástrofes naturais. Elas vêm acontecendo há muito tempo. Nós já tivemos alguns grandes terremotos, quedas de estrelas, dia escuro. Vocês sabiam disso? Eu vou passar uns dados para vocês. Vocês podem pesquisar, porque é bom quando a gente pesquisa, quando a gente se informa. No dia 19 de maio de 1780, aconteceu um escurecimento do Sol, fora do comum. Não foi um eclipse, tá bom? Foi um dia mesmo em que escureceu ao ponto das pessoas que moravam na Nova Inglaterra terem que usar velas durante o dia mesmo. Então foi algo assim que naquele tempo causou grande pavor
e realmente o dia ficou escuro, escuro mesmo, sem ser eclipse. Em 1833, no dia 13 de novembro, aconteceu também uma queda das estrelas. A gente usa assim, a gente sabe que não são as estrelas caindo, né? Mas são meteoros. E não foi como a gente vê hoje em dia, que a gente vê um ou outro caindo, mas foi realmente uma chuva de meteoros, onde algumas pessoas que estavam ali relatavam que pareceu até anjos riscando o céu. Então foi algo grandioso, algo que realmente marcou aquela época. Rafaela, mas isso já aconteceu há tanto tempo. Queridos, observem. Usem a capacidade de vocês de raciocínio, pesquisem, né? A gente precisa usar a internet como algo favorável, como algo para nos aproximar de Deus. Então pesquisem, vocês têm percebido quanto tem acontecido fenômenos na natureza? Vocês têm visto o quanto a natureza ela está abalada, ela está reagindo, e isso é uma forma de Deus mostrar para nós, é uma forma de Deus nos alertar de que Ele está voltando. Procurem saber, olha, eclipse tem acontecido o tempo todo, alinhamento dos planetas, até chuva de meteoros também, terremotos numa escala altíssima que tem causado uma devastação sem explicação. Procurem saber, vocês têm visto até aqui mesmo no Brasil, que era um lugar tranquilo, nós já temos ouvido falar aí de furacão. Esses dias mesmo a gente viu Santa Catarina, o sul, né, naquela situação. Então, isso não é por um acaso, né? Esses sinais, eles são como as dores do parto mesmo, como a Bíblia mesmo diz. Eles iniciam mais fracos, com um período de tempo maior, e depois eles vão aumentando é como se fossem as contrações. E quando eles começam a se tornar mais repetitivos, mais fortes, mais intensos, isso quer dizer o quê? Que já está chegando a hora, né? Olha, só para vocês terem noção, uma última informação. No século XVI, houveram 4 grandes terremotos. No século XVII, 10 grandes terremotos. No século XVIII, 16 grandes terremotos. No século XIX, 41 grandes terremotos. E no século XX, isso até o ano de 1997, foram 96 grandes terremotos. Nós estamos em 2020 e nós já vimos coisas terríveis, queridos. Eu tenho 33 anos e eu já vi coisas terríveis acontecendo a este mundo. E isso é um sinal, e isso é a forma de Deus dizer, olha, tá ficando mais forte, eu vou voltar. Vale a pena a gente pensar sobre isso. Que Deus nos abençoe. A pergunta 3 do nosso estudo diz assim: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e 24 irá responder a esta pergunta. Então, vamos lá. Só que eu quero ler a partir do verso 3 para que você venha entender melhor. Tá bom? Capítulo 24 de Mateus, versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos, eles fazem 3 perguntas para o mestre. Primeira, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E no verso 4, Jesus Cristo dá uma advertência, dizendo: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Que advertência! E por que Jesus Cristo deu essa advertência para os discípulos? Porque Jesus Cristo sabia dos enganadores, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Vede que ninguém vos engane. E essa advertência que foi feita no passado para os discípulos, ela serve para mim
e para você hoje. Jesus Cristo diz para mim e para você: vede que ninguém vos engane. Verso 5 diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E o que esses falsos cristos, esses falsos profetas fazem? Vamos ler. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vamos para a resposta do nosso guia. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Você preenche os espaços vazios. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. E eu quero ler o que se encontra no verso 12 desse mesmo capítulo, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O verso 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia! Glórias a Deus! Qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? O que você acha? Amor ao próximo? Amor a Deus? Ou avareza? Abra sua Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3: também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, vamos ver qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia. Amor ao próximo? Amor a Deus? Não, avareza. Observe aqui, verso 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, palavras mentirosas, tá? Então é isso. A motivação dos falsos profetas ao pregar a Bíblia é a avareza, tá? O que atrai pessoas a esses falsos líderes, esses falsos profetas? Vamos ver? Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós
profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Amizade? Sim, coloca aí amizade, marca um xizinho, tá bom? Doutrina sem base bíblica? Também, tá? Marca aí um X, tá? Sinais, prodígios e cura. Isso também atrai as pessoas a esses falsos líderes. Aí você marca aí, tá bom? A quarta pergunta do nosso guia, do nosso estudo, diz assim: além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Qual evangelho? Evangelho do reino, tá? Não é qualquer evangelho. É o evangelho do reino. O evangelho verdadeiro. O evangelho da graça. Este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí o que acontece? Quando este evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Então Jesus Cristo irá voltar. E eu e você, meu querido, eu e você, meu amado, minha amada, estamos envolvidos nessa missão de pregar o evangelho do reino de Deus. Eu e você estamos envolvidos nessa missão. E o que alegra o coração de Deus? O que alegra o coração de Cristo? Neste mundo cheio de doenças, desastres e morte, podemos trazer alegria ao coração de Deus ao compartilharmos as boas novas da salvação. Todo o céu se alegra quando os pecadores são encontrados. Então, o que alegra o coração de Deus, o que alegra o coração de Cristo, é quando um pecador chega ao arrependimento. E eu e você estamos envolvidos nessa missão de levar pessoas a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a resposta do nosso guia. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Chegamos à quinta pergunta do nosso estudo. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O que fazer para não sermos enganados? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo aqui, ele fala de dois evangelhos que está sendo pregado. Um evangelho falso e um evangelho verdadeiro. Um evangelho verdadeiro e um evangelho falso. E vamos conferir o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 1. Aqui, que advertência é feita também para mim e para você. Vamos ler. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos,
se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Que advertência, meus amados! Antes provai os espíritos se procede de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Agora vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número... Capítulo 17, versículo 11, tá? Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Aqui vai falar sobre os bereanos, tá? Diz assim a palavra de Deus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Então Paulo, ele ensinava o povo de Bereia, e eles faziam o quê? Eles conferiam na Bíblia, para ver se o que Paulo estava ensinando estava de acordo com a palavra de Deus. Aqui diz assim, ó, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Isso é uma lição para mim e para você. Eu e você devemos examinar se o que está sendo ensinado está realmente de acordo com a palavra de Deus. O povo de Bereia, eles examinavam todos os dias. E a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E quando nós vamos para o livro de Oséias, diz assim, o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Então, essa é a advertência que fica para mim e para você. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aleluias. A sexta pergunta do nosso estudo diz assim, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Então, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. E diz assim a palavra de Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Agora convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que diz assim as Escrituras Sagradas. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturbam, como também deturbam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Ao discutir as cartas do apóstolo Paulo, Pedro escreveu que nelas e em algumas outras partes das Escrituras existem certas coisas difíceis de entender. Essas palavras são que deturbadas ou modificadas por pessoas ignorantes e estáveis para a própria destruição, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro não disse que todas as coisas são difíceis de entender, mas que apenas algumas são. Agora vamos para a resposta do nosso estudo. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Agora você vai marcar com V ou F, tá? Porque o engano às vezes parece verdade. Você coloca verdadeiro, tá bom? Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Verdadeiro. Porque na Bíblia
tudo é fácil de entender. Então, é o que nós acabamos de ver, o que Pedro falou, né? Nem tudo na Bíblia é fácil de entender. Acautelai-vos dos falsos profetas. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Também João, capítulo de número 7, versículo 17, que irá responder a 7ª pergunta do nosso estudo, que diz assim: como saber se uma doutrina é verdadeira? Louvado seja o nome de Deus, que no meio de tantas religiões e denominações, cada uma falando coisas diferentes, mas afirmando que é a verdade, mas tem como saber se uma doutrina ela é falsa ou verdadeira. Alguns afirmam assim: o dízimo não é mais para os dias de hoje. Outros dizem que sim. Alguns dizem que o batismo nas águas ele só pode ser realizado uma vez. Outros dizem que não. Alguns dizem que o dom de língua estranha ele é bíblico. Outros dizem que não. Alguns dizem que a lei de Deus ela foi abolida. Outros dizem que não. Alguns chegam a afirmar que Jesus Cristo ele é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Outros dizem que não. Meus amados, como eu e você podemos saber que uma nota de 100 ela é falsa? Como eu e você podemos saber, distinguir que uma nota de 100 ela é falsa? Em primeiro lugar, eu só posso conhecer que uma nota de 100 ela é falsa se eu conhecer a verdadeira. Da mesma forma, eu e você só podemos conhecer se uma doutrina ela é falsa se eu conhecer as doutrinas verdadeiras biblicamente. Somente dessa forma, meu amado, minha amada. Vamos lá. Isaías, capítulo 28, versículo de número 10, vai ensinar a forma correta de nós estudarmos as Escrituras Sagradas. Capítulo 28, versículo 10 diz assim: porque mandamento sobre mandamento? Porque mandamento sobre mandamento? Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a forma correta de nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Agora, João, capítulo 7, versículo 17, diz assim. E só lembrando que aqui foi o próprio Mestre, o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus que falou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, tá? Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então o próprio Jesus Cristo aqui, ele diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para a resposta. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Então você vai marcar com V ou F. Primeiro, doutrina de acordo com toda a Bíblia. Você marca V. Esta é verdadeiro. Agora, segunda, doutrina baseada em um só livro da Bíblia, ou só no Novo Testamento. Essa doutrina ela é falsa, tá? Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. Então, essa também é falsa. Uma doutrina baseada em uma parábola ou poucos versos da Bíblia. Isso é falso, tá bom?
Então a doutrina correta, ela tem que ser baseada em todas as escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. E também o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, que irá responder a 8ª pergunta do nosso estudo, que diz assim: se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Uma bela de uma pergunta. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, vai dizer assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui diz que o desejo de Deus, o desejo do coração de Deus, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos ver o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o livro divino: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos para a resposta do nosso guia. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Agora você preenche o espaço vazio. Jesus está sendo, você coloca, misericordioso, para que ninguém se perca, para que ninguém venha perecer, para que ninguém venha chegar à morte eterna. Então esse é o grande desejo de Deus. O grande desejo de Deus é que todas as pessoas, em todos os lugares, respondam o seu amor e aceitem a sua graça e sejam transformados pelo seu Espírito e salvos para o seu reino. Esse é o grande desejo do coração de Deus. Que eu e você venha chegar ao arrependimento, para que eu e você venha ser salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus, Ele não fez ninguém para se perder. E nós já entendemos no estudo passado porque muitas pessoas não vão chegar ao arrependimento. Você pode ver no estudo passado. Então o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Aleluias! Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de compaixão, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de amor. A 9ª pergunta do nosso estudo e a última pergunta de hoje diz assim: que atitudes devemos ter no tempo do fim? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, que diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluias! Glórias a Deus! Agora Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar,
o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos para a resposta. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Segundo, buscar Deus em primeiro lugar. Eu e você devemos buscar a Deus em primeiro lugar, porque já se aproxima a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo está voltando. Aleluias, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aleluias. Chegamos agora à recapitulação do nosso estudo, que diz assim: os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados: o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com toda a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Agora o compromisso de fé. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Você crê que nós estamos vivendo o tempo do fim? No tempo do fim? Então marque aí. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Então você marca. Quero me preparar para a volta de Cristo. Louvado seja Deus, porque você quer se preparar para a volta de Cristo. Então você marca. Assine o seu nome, marque a data e que Deus guarde o seu coração e a sua mente. E até o próximo estudo, que iremos falar sobre a volta de Cristo, se Deus assim o permitir. Que Deus o abençoe a todos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.